Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós queremos colocar a vida do teu filho na tua presença, ó Pai. Pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue a usá-lo como tem usado. Que o Senhor traga a ele, ó Pai, revelação, direção. Que o Senhor traga a ele, ó Pai, a palavra certa às nossas vidas. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Nós te louvamos pela vida do teu filho e pedimos ao Senhor, ó Pai, ser com ele. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está animado aqui, diga amém. Quem aqui trabalhou o dia inteiro, levanta a mão para eu saber. Batalhou, mas veio na casa do Senhor. Fala para quem está do teu lado, você é um cara sábio, inteligente. Fala para ele. Quem vem na casa do Senhor, meu irmão, você tinha todas as desculpas possíveis para não estar aqui. Você não concorda comigo? Você trabalhou muito, você batalhou, mas você ama a Deus. Quem aqui ama a Deus, né? E é por isso que você veio aqui essa noite. Deus vai falar com você como Ele nunca falou. Quem crê nisso, diga amém. Eu queria colocar um título nessa palavra minha. Minha prosperidade depende das minhas escolhas. Você pode repetir comigo? Minha prosperidade depende das minhas escolhas. Hoje eu quero falar com você sobre uma história muito conhecida da palavra de Deus, que é a história de Ana. Ana, abra comigo 1 Samuel, capítulo 1. E esse texto, assim que o pastor Saulo me deu essa honra, queria agradecer ao pastor Saulo a confiança, o amor. Queria agradecer a toda a igreja, meu irmão. Eu estou aqui há pouco tempo, mas eu sinto tão amado, tão cuidado. Eu queria te agradecer por isso. Você é uma bênção na minha vida. Muito obrigado pelo amor que vocês me devotam, né? Eu agradeço aos pastores, na pessoa do pastor Salmo, tanto carinho, tanto cuidado que a gente tem recebido nesse lugar. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, no versos de 1 a 8. Eu não quero ler, mas eu quero contar um pouquinho dessa história para você lembrar. Havia um homem chamado Eucana. Esse homem era homem de Deus. Esse homem, ele tinha 2 mulheres. Essas mulheres se chamavam Ana e Penina. Então Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Qual que era a característica de Ana? Ana era estéril. E Penina tinha filhos. E a Bíblia conta que a esterilidade de Ana era para ela um grande peso, um grande tormento, uma grande dificuldade. E a Bíblia também fala que Penina ficava, vamos falar uma expressão goiana, tussicando, né? Tussicando é bom, né, pastor? É lá do interior do Goiás. Ana ficava sofrendo o bullying de Penina. Bullying ficou mais bonito, né? Ficou chique. A Bíblia fala que Penina tinha filhos e Ana não tinha, não é verdade? E a Bíblia fala que Penina ficava cutucando, irritando, provocando Ana. E a Bíblia também fala que Eucana era um homem de Deus. Eucana, todos os anos, de acordo com a lei, ele ia a Siló, e lá em Siló, ele oferecia a sua oferta de sacrifício, e ele ia adorar a Deus. Essa era uma determinação, era um costume do povo. Então Eucana era um homem de Deus. E a Bíblia fala que um dia, quando eles estavam lá em Siló, Ana estava no limite da sua angústia. Ana estava no limiar do desespero. Inclusive, se nós formos analisar sob o aspecto da psicologia, Ana estava vivendo aqui o que a gente chama de bulimia. Ela não queria comer. Ela estava desmotivada para comer de tanta angústia que ela vivia pelo fato de ser o quê? Estéril. E a Bíblia conta que Ana então entra na casa do Senhor, e lá estava o sacerdote, Eli, Ofni e Finéias, que depois nós vamos saber o fim deles.
E a Bíblia fala que Ana, no seu desespero maior, ela faz uma oração. Ela faz um voto. Ela chegou e disse para Deus o seguinte: Senhor, e eu gosto de um detalhe do voto de Ana. Ana queria um filho homem. Ana não só queria um filho, mas ela queria um filho homem. Ela queria um sacerdote varão. E ela falou: se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver esse filho e ele será nazireu. Ele será separado, ele será um homem de Deus consagrado na casa do Senhor e ele viverá 100% para o Senhor. E a Bíblia também conta um detalhe interessante, de que Eli, quando viu Ana chorando, orando, gemendo, Eli pensou que Ana estava bêbada. E a Bíblia fala que Ana teve a paciência com Eli e falou: não, meu senhor, eu estou angustiada de alma, eu estou sem vontade de viver, eu estou derramando diante de Deus toda a minha amargura. E a Bíblia fala então que Eli, quando viu Ana derramar o seu coração diante de Deus, Eli a abençoou e diz que a partir daquele instante Ana saiu aliviada. Eu queria então fazer com você algumas análises rápidas, mas muito interessantes. Primeiro, Ana fazia parte do povo de Deus. Ana era uma mulher do povo de Deus. E Ana estava passando por um problema sério. Hoje nós vemos, meus irmãos, algumas igrejas, alguns pastores, muito preocupados em trazer as pessoas para a igreja, mas pessoas que vendem um evangelho falso, pessoas que vendem um evangelho da facilidade, pessoas que dizem que a nossa vida, depois que a gente aceitar Jesus, não vai ter mais problema. Nossa vida, depois que a gente aceitar Jesus, você vai ser feliz para sempre, sem nenhuma dificuldade. Isso é o quê? Mentira. A Bíblia nunca falou que homem de Deus e mulher de Deus não teria problema. O que a Bíblia falou é que homem de Deus e mulher de Deus vence o problema. Repita comigo: a minha fé me leva para a vitória. Então, meu querido, mulher de Deus, homem de Deus, passa por problema, passa por dificuldade. Agora, tem um tipo de problema que eu posso evitar. É o problema que é fruto da desobediência aos princípios de Deus. E muitas vezes nós, nas nossas vidas, vivemos essa realidade. A gente desobedece a Deus, a gente não anda pelo caminho de Deus, aí a gente bate com a cara no muro e a gente fica chorando. Esse problema pode ser evitado. Quanto mais você viver na presença de Deus, mais você vai ter afastado de você os problemas que são consequências da sua desobediência, e eles são terríveis. E as pessoas não enxergam. Agora, existem outros problemas, outras dificuldades, outros desafios que não são fruto da minha desobediência, que são fruto das circunstâncias, que são fruto da grandeza dos projetos que eu tenho, que são fruto da grandeza do propósito de Deus na minha vida, e eu preciso aprender a vencer esses problemas. Então, eu quero que você entenda uma coisa: eu tenho problema. Agora, eu não sou abençoado porque eu não tenho problema, eu sou abençoado porque eu venço e supero os problemas. Quem aqui crê nisso, diga amém. Então você vem na igreja para quê? Para que você tenha a sua fé alimentada, para que você evite o problema que é fruto da desobediência e para que você tenha força para enfrentar o problema que é o desafio. Quem quer enfrentar o problema do desafio, diga aleluia. Então nós estamos aqui por isso. E aí eu te pergunto também, qual é a imagem que você faz de Deus? Talvez você quisesse que Deus fosse para você uma avó. Vó no sentido assim, daquele que só faz sua vontade. Eu tinha minha avó lá no Rio,
E eu gostava demais, eu brigava para ficar na casa dela, pastor Salmo. Quando eu chegava lá, minha avó, eu gostava, quem aqui gosta de bife de fígado? Acebolado. Ei, meu irmão. Minha avó, era interessante, como é que tem pessoas que gostam de cativar. E eu gostava, quando eu saía da aula, para pegar o ônibus para ir para minha casa, eu passava na minha avó. E minha avó, para me cativar, ela tinha sempre um bifinho de fígado guardado, acebolado. Meu filhinho, eu acho que eu era o xodó da minha avó, sabe, pastor? E vó é assim, vó não te contraria. Vó só quer, eu estava bem acima do peso, mas bem acima do peso, aí eu chegava todo fim de ano para visitá-la. Ela falava assim, meu filhinho, mas você está magrinho. Eu falo, vó, a senhora está precisando melhorar o óculos, vó. E Deus, meu irmão, não é uma avó. Deus, Ele é um pai. E um pai te deixa passar por situações difíceis, mas Ele te ajuda. Um pai te admoesta, mas Ele te ama. Então, o tratamento que Deus nos dá é o tratamento que nós precisamos receber para que nós possamos amadurecer. Então, a tua imagem de Deus tem que mudar. Deus não é a sua avó. Deus, Ele é o seu pai. Ele vai te deixar passar por situações em que você vai precisar crescer e amadurecer. Quem concorda, diga amém. Outra coisa muito interessante, Ana era estéril, e a esterilidade naquela época era o símbolo de quê? Maldição. Ana vivia um contexto em que ela era chamada de maldita e amaldiçoada. Ana, quando as pessoas olhavam para ela, no fundo, as pessoas falavam assim, eu acho que ela fez alguma coisa para Deus. Meu irmão, quando a gente vê as coisas irem mal na vida das pessoas, a gente às vezes é tão ruim, que a gente julga e acha que aquela pessoa está vivendo fruto do pecado, e que ela fez alguma coisa errada para Deus. Meu irmão, Ana não tinha nada errado. Então ela viveu um contexto em que ela sofreu muito por isso. Agora eu quero fazer uma aplicação prática na nossa vida. Na nossa vida, nós temos as nossas esterilidades. Nós temos as nossas limitações. Nós temos áreas da nossa vida em que a gente fala assim, puxa vida, eu não consigo romper. A gente tem áreas da nossa vida que a gente faz uma força imensa e a gente não vai. E aí, a gente caminha frustrado, a gente tem uma história de vida, de grandes derrotas nessas áreas, de grandes dificuldades, e as pessoas percebem isso, e as pessoas olham para nós do mesmo jeito, e elas são capazes de dizer assim, nossa, o que será que o Luiz fez para Deus para não conseguir alcançar? Quem concorda comigo só pisca o olho. A gente precisa saber que há áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade, tem mesmo. Relacionamentos familiares. A gente tem coisas do passado que nós fizemos quando a gente não conhecia Deus. A gente tem questões financeiras, problemas emocionais, traumas. Nós temos limitações. E essas limitações, elas são muito duras conosco. E elas nos machucam. E elas são como a pisadura de um cavalo quando você não cura. Lá na fazenda eu tinha um cavalo. Eu sou um péssimo cavaleiro. Eu ando a cavalo porque eu sou obrigado, viu, pastor? Mas eu sou ruim para montar. E eu tenho um cavalinho velho lá, mas ele é bem velho e sem força. Quando eu vou lá, eu ando muito nele, ele está tão velhinho que ele já dá aquela pisadura, sabe? E nunca cura. E toda vez que eu vou lá, eu acho que ele olha para mim e fala assim, nossa, esse cara de novo. E a nossa vida é mais ou menos assim. E essas situações vão doendo cada dia e cada vez mais. Assim como a esterilidade de Ana a afligia cada dia e cada vez mais.
Outra coisa interessante que eu vejo é que Ana, então, ela sofria com Penina. E eu quero falar para você uma coisa importante, meu irmão. Cuidado para você não ser Penina. Pastor, Penina? Eu não critico ninguém, eu não falo mal de ninguém. Meu irmão, quando nós estamos do alto da nossa vitória, que a nossa situação momentânea é muito boa e a gente vê alguém sofrer, nós temos que ser tomados por misericórdia. Cuidado, porque senão você pode achar que você é bom demais e que Deus te abençoa e o outro não merece. Quem entende o que eu estou falando aqui, meu irmão? Muitas vezes nós agimos como Penina, a gente ironiza, a gente no fundo não acredita que aquela situação difícil do meu irmão vai acontecer comigo. Uma das coisas que eu mais peço a Deus é temor e tremor, porque a gente quando passa por situações difíceis, a gente fica sabendo na pele como é difícil superar a dor. E não queira condenar os outros, não queira ser aquela pessoa que é abençoada, porque Deus pode te tirar a bênção, meu irmão. Deus, ele pode mudar as coisas de lado, e você passar para o outro lado do sofrimento, para você aprender que não se pode criticar. A marca do cristianismo, a marca do amor, a marca da graça de Deus, ela tem que me fazer alguém que chora com os que choram. Por isso que a palavra de Deus é tão clara nesse sentido. Eu tenho que aprender a chegar para o meu irmão, eu posso estar passando o momento mais difícil, aliás, mais alegre da minha vida, mas se o meu irmão está sofrendo, eu vou sofrer com ele, eu vou chorar com ele, eu vou abraçá-lo, eu vou ter com ele um sentimento de transmitir o amor de Deus, porque eu estou na vida do meu irmão para cuidar dele, porque esse é o papel do irmão, esse é o papel da igreja. Não seja Penina. Cuidado. Continuando, meu querido. É interessante que a realidade de Ana também é uma realidade que tinha alguns aspectos positivos. Ana era extremamente amada pelo seu marido. A Bíblia fala que Eucana lhe amava profundamente. Isso era um milagre. Por quê? Porque Ana não lhe dava filhos. A fertilidade era o orgulho de um homem sem filhos era um homem que não se realizava. E Ana, a despeito da sua esterilidade, ela era extremamente e profundamente amada por Eucana. E a Bíblia fala que quando eles iam dar o seu sacrifício lá em Siló, Eucana colocava porção dobrada para que Ana pudesse agradar a Deus, para que Ana pudesse se ver livre da vergonha que ela tinha. O que eu aprendo com isso para mim? Isso é a história da nossa vida. Eu tenho áreas que eu não consigo romper, áreas de dificuldade, mas eu também tenho, quando eu sou cristão, tem uma área da minha vida que Deus me consola. Tem uma área da minha vida em que eu vejo claramente que eu sou abençoado, que eu vejo a intervenção de Deus, que eu vejo a graça de Deus, que eu vejo o milagre de Deus. E eu passo a viver um conflito, eu passo a pensar da seguinte forma: mas não é possível, eu sou abençoado, e eu tenho esse problema, eu vejo que Deus age na minha vida, mas Deus não resolve isso aqui. Quem já sentiu isso, levanta a mão só para eu saber, meu irmão. Meu irmão, é isso que nós vivemos. São as contradições, são os paradoxos, a bênção de Deus e a minha dificuldade. E é aí que nós nos vemos diante de uma grande encruzilhada. A nossa vida precisa ser direcionada na direção da solução de Deus. Ana, ela, diante do brilho da bênção e da dor da frustração, ela foi sucumbindo diante da dor da frustração. Eu preciso aprender, meu irmão, a escolher derramar as minhas frustrações
na presença de Deus. Eu preciso colocar em prática na minha vida aquilo que Filipenses 4:8 fala, que a gente tem que colocar as nossas ansiedades diante de Deus, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração e a minha mente. Quando eu vou sendo corroído pela dor, eu passo a ter as minhas emoções prejudicadas, eu passo a ter um sentimento de rejeição, eu passo a achar que só eu estou passando por problema. Aliás, essa é a marca da nossa vida. Quando nós estamos passando por problemas, você tende claramente a achar que só você está passando por um problema, e os outros estão vivendo as maravilhas. Há alguns anos atrás eu passei uma experiência muito forte com Deus. Eu estava passando por um problema, coisa normal. E um dia eu preguei num culto de 7 horas da manhã. E acabou o culto, uma irmã veio chorando, pediu para eu orar por ela. E aí aquela irmã, meu irmão, começou a contar a vida dela. Meu irmão, ela contava a vida dela e chorava, e eu chorava junto com ela. Quando acabou, eu olhei para o meu problema, eu achei ele tão pequeno. Eu fiquei com vergonha do meu problema. Eu não estou querendo desvalorizar o seu problema. Como é que a gente faz para superar as nossas dificuldades emocionais? A gente tem que compartilhar, a gente tem que conversar, a gente tem que procurar quem serve a Deus, quem tem equilíbrio, quem tem maturidade, e colocar a nossa dificuldade. Você não pode ser uma ilha, você não pode ser alguém que vive fechado, querendo provar sua força, sua capacidade. Deus não te fez para viver sozinho, Deus te fez para viver em família, e nós somos a sua família. E isso tem que mudar a dimensão, a visão que você tem. Então você tem que procurar uma autoridade, você tem que procurar uma cobertura, você tem que procurar quem pode te ajudar. Porque nesse momento, meu irmão, você só consegue ver o seu problema e você acha que você está ilhado. O inimigo nessa hora, ele vai te atormentar, ele vai te aturdir, ele vai te perseguir, porque ele sabe que você está frágil. E quando você está frágil, você está muito mais perto da derrota. E se você se fechar, se você não buscar ajuda, se você não buscar quem ore, quem te aconselhe, quem passou pela experiência que você está passando, você vai naufragar. Eu na minha vida tenho algo que eu me preocupo muito. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, ora por mim. Ei, meu irmão, eu tomo aquilo sério. Pastor Ivo Palma me pediu para orar pela filha dele. Pastor, eu não esqueço, não. Tem uma conhecida minha, que nós somos da mesma igreja, hoje ela está em outro lugar, pelo Facebook, ela pediu uma oração por uma sobrinha, para mim. E eu oro, porque eu sei, meu querido, que isso pode mudar a história daquela pessoa. O poder do meu clamor e o poder da manifestação da sabedoria de Deus através do teu irmão salva você das garras da morte, salva você das garras da destruição. E é para isso que a igreja existe, para trazer sobre você essa direção, esse amor. Por isso que você não pode ser como Penina, você tem que ser como Eucana. Eucana era homem de Deus, homem comprometido com Deus, homem que oferecia apoio para Ana, homem que compreendia que aquela dificuldade só podia ser vencido de uma forma: pelo milagre de Deus. Repita comigo: as minhas dificuldades. De novo, as minhas dificuldades. Quem vence é o Senhor. E eu estou aqui para te dizer isso essa noite. Por que Eucana colocava porção dupla, porção dobrada? Para que Ana oferecesse, para que Ana agradasse a Deus. Eucana estava dizendo: eu acredito que Deus é capaz de fazer a realidade de Ana mudar.
E Deus é capaz de mudar a tua realidade. Deus é capaz de te trazer bálsamo. Deus é capaz de te animar. Deus é capaz de te levantar. Mas para isso você tem que agir. Você tem que buscar ajuda. Meu querido, busque ajuda. Nos procure. Nós temos uma liderança abençoada. Nós temos homens e mulheres de Deus que já passaram pelos mesmos problemas. E se você buscar ajuda, você vai economizar tempo. Você vai andar mais rápido. Continuando, meu querido. Nós, quando vamos escolher o que fazer, precisamos entender que certos momentos da nossa vida, nós não podemos errar. Existem momentos cruciais da nossa história que a gente não pode errar. E quando você passa por dificuldades, a tua chance de errar é maior. Nós, como cristãos, precisamos colocar nesse momento a palavra do Senhor em prática. Salmo 119, 105 eu aprendi quando eu tinha uns 5 anos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oh, aleluia. Eu passo a ser alguém, meu querido, que tenho que aprender, que eu preciso me fixar, eu preciso me agarrar, eu preciso andar na palavra. Quando você sentir que você está ficando frágil, busque a palavra. Busque ter através da palavra. E a Bíblia fala que você, quando busca a palavra, você tem fé, porque a fé vem pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 fala que a fé vem por ouvir a palavra. E eu preciso me alimentar. E nessa hora, meu irmão, é hora da gente agarrar na palavra. É hora da gente estreitar o nosso compromisso. Quando nós passamos pela dificuldade, você tem 2 opções. Ou você esmorece, ou você faz daquela situação uma oportunidade para crescer. Ou você desanima, ou você mostra que ali é um marco divisório na sua vida espiritual e na vida da sua família. Você precisa entender, meu irmão, que os momentos difíceis serão vencidos pela sua decisão. Quem determina é você, quem escolhe é você. Você é o responsável pela realidade que você vive. Por isso que eu falei, a sua prosperidade depende das suas escolhas. Ana tinha direito, entre aspas, de viver depressão. Ana tinha direito de ficar acabrunhada, derrotada, definhando na casa dela. Mas não, o que ela fez, meu irmão? Ela foi para a casa do Senhor, ela colocou o joelho no chão, ela derramou a sua dor diante de Deus. E você não precisa ter vergonha de Deus, você não precisa economizar lágrimas diante de Deus. Chore na presença de Deus, geme na presença de Deus, coloca teu joelho no chão, jejua, grita, busca, meu irmão. É isso que Deus espera de você. Alguém que tem determinação, alguém que quer de fato vencer, mas vencer pela palavra e por Deus. Alguém que não vai errar o caminho. Oh, meu irmão, quantas e quantas pessoas nós conhecemos que escolheram o caminho da autopiedade, que ficaram lambendo suas feridas, que ficaram lamentando pelo que eles perderam, e não tiveram coragem de orar para as vitórias que Deus tinha para eles. Deixa eu te falar, meu irmão, todo mundo tem derrota no seu trajeto, mas as minhas derrotas, elas têm que me fazer aprender e levantar e caminhar na direção daquilo que Deus tem. Eu preciso ser tomado pela presença do Espírito, que tem que me fazer um homem e uma mulher determinada em viver o projeto de Deus. Repita comigo: a minha vida é um projeto de Deus. Oh, meu irmão, se você entender isso, você vai entender que todos os acidentes, que todas as derrotas, que todos os problemas, eles se tornam um holofote apontando para a vitória que Deus vai te dar.
A Bíblia fala que Ana se derramou, chorou, gemeu e saiu crendo na bênção. E a Bíblia fala que Ana cumpriu o que havia prometido. O que aconteceu com Ana depois? Quem sabe? 5 filhos mais 3 homens e 2 mulheres. Meu querido, de uma maneira muito objetiva, eu quero resumir a minha mensagem, dizendo, primeiro, Deus vê a minha dor. Abre comigo, esse texto eu quero que você marque ele, Salmo 56, 8. Eu tenho esse texto para mim de uma maneira muito forte. Salmo 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Agora essa frase aqui, ela me faz ter força. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Meu irmão, cada lágrima vertida, você tem recolhida no odre por Deus. Portanto, Deus vê o seu sofrimento. Deus não está imune, Deus não está inerte diante do seu sofrimento. Os olhos de Deus estão sobre você. Repita comigo, meu Pai me vê sofrendo. Então Deus vê o meu sofrimento. Segunda coisa que eu queria resumir: Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Meu irmão, a esterilidade de Ana era uma oportunidade de mostrar quem Deus era. Tem um exemplo bíblico também que me emociona muito, é João Batista e Isabel. Aqueles dois ali, meu irmão. A Bíblia fala que Isabel era estéril e já velha, e a dor da sua esterilidade não lhe impediu de servir a Deus. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Isabel sofria a esterilidade, mas ela cria que a sua fé, que a presença de Deus na vida dela era maior do que a sua frustração. Romanos 8, 28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você, com a sua dor, com a sua frustração, vai ser uma oportunidade da dupla honra. Terceiro, para a gente encerrar, Deus sabe o tempo certo de te dar a dupla honra. Meu irmão, felizmente ou infelizmente, as dificuldades e as batalhas nos fazem maduros. A diferença de uma criança para um adulto qual que é? Capacidade de enfrentar problemas. A grandeza de um homem se mede pela capacidade de enfrentar problemas. Então, meu querido, Deus te quer alguém capaz de enfrentar problemas. Quem aqui crê nisso, diga amém. E mais uma coisa, Deus quer me ver honrado. Deus é pai, e pai quer ver filho o quê? Honrado. Qual que é a tua maior alegria como pai? Ver o teu filho honrado. E você é filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, uma palavra simples e objetiva. E que essa noite eu queria te fazer um convite muito interessante. Eu queria te fazer um convite para uma mudança de atitude. Eu queria te fazer um convite para você hoje chegar diante de Deus e falar assim: Deus, até hoje eu dei birra. Quem aqui já deu birra quando era pequeno? Levanta a mão. Meu irmão, Deus ele é um pai bonzinho. Quando a gente dá birra, Deus olha para nós e deixa a gente dar birra. Quando a gente entende e cai a ficha,
Deus nos leva para outro nível. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu queria que, se você passa por um momento difícil na sua vida, cuidado, porque nessa hora Satanás fala assim: você vai lá na frente para dizer que está passando por problema. O que o outro vai pensar de você? Meu irmão, eu estou aqui na frente. Pastor Salmo, eu estou aqui na frente. Eu estou passando por dificuldade. Eu estou passando por desafio que eu quero vencer. E, meu irmão, eu quero te chamar para você fazer uma aliança com Deus de não mais ficar fechado, enclausurado em você. E você vai buscar ajuda em nós e em Deus. Eu queria que você soubesse que essa noite há sobre a tua vida uma unção de vitória. É vitória mesmo. E que essa vitória te faz passar por momentos onde você chora, onde você treme, onde você não alcança, onde você fica frustrado. Mas grandes homens de Deus passaram por momentos difíceis. Fecha teus olhos. E eu queria te chamar para você fazer essa aliança aqui essa noite, de maneira muito objetiva. Se você quer uma unção nova sobre a sua vida, se você quer ser alguém que vence, se você quer entregar diante do Senhor a sua dificuldade, vem aqui agora. Nós vamos orar. Se você quer parar de bancar o herói, se você quer parar de dar birra, se afastar, nós vamos orar aqui agora. Você vai se ajoelhar diante do Senhor e você vai ter a coragem de derramar no altar do Senhor todas as suas dores. Você vai ter a coragem de dizer: Deus, eu não consigo, eu não dou conta. Meu irmão, esse é o primeiro passo. E você vai receber hoje à noite a visitação do Espírito como você nunca recebeu. A unção nova, a óleo novo, a porção nova. Meu irmão, derrame suas dificuldades e suas fraquezas diante de Deus. Se ajoelha, Ele é Pai, Ele te ama, Ele te ama mesmo. Oh, Espírito do Senhor, essa noite é noite de cura. Satanás, você vai sair quebrado, derrotado. Oh Deus, teu povo vem aqui essa noite, Pai, para demonstrar que quer mesmo que o Senhor cure, que o Senhor traga vitória, que o Senhor traga restauração. Oh, Espírito do Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de nós. Oh Deus, me diz que não vai chegar o novo tempo que desejei. Oh Deus, a minha esperança oh não Pai, vai se esvai. A fé Deus que amado, eu tenho me faz suportar. oh Xandecebei, me diz desistir, nossas dores, Pai, se abrir, nós derramamos diante de Ti. Nossas dificuldades, Pai, nós colocamos diante de Ti. Nós não somos nada, Pai. Olha, Xúria, Pacúria, Machorele, Cantara, Labacherianda. Olha, Secúria, Labacherianda. Oh, Deus. Olha, da Súria, Pacúria, Labache, Cantara, Labachia. Faça agora, Senhor. Oh, Deus. Sopra sobre nós agora, Pai. Oh Deus, sopra agora, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Oh Deus,
move agora, Senhor. Hoje não tem que conquistar. Dias frustraram meus sonhos. O homem me diz que não vai chegar o novo tempo que desejei. A minha esperança não vai se esvair. A fé que eu tenho me faz suportar. O custo do mundo me fez desistir, mas o céu se abrirá. Hey! Clama, Samuel vai chegar. Chora, implora, gera os teus sonhos voltar. O impossível vai nascer e o milagre vai chegar. Meu irmão, essa música fala que Samuel vai chegar. Nós vamos orar agora. Senhor, oh Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai, porque quem veio aqui na frente essa noite vai receber Samuel, Pai. A bênção do Senhor vai chegar, Pai. Samuel vai chegar. A bênção, a libertação, a cura, a força vai chegar. Senhor, nós declaramos sobre cada um aqui que se ajoelha, que se humilha diante de Ti, nós declaramos a Tua bênção e a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Volta para o seu lugar. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.